Seja bem-vindo a mais um Plantão Imobiliário. Inclusive, esse vai ser o último de 2023. Por isso, traremos dois temas super importantes, com dois profissionais super atuantes no mercado imobiliário. Então, nós teremos aqui a Valeriana Santos, ela que é contadora especialista em construtoras e incorporadoras, falará mais sobre INSS de obras, e a Luana Barros, que é engenheira ambiental, que trará mais as informações sobre as questões mais específicas de ambiental em conjunto comigo, porque falaremos principalmente sobre a questão da regularização geral cadastral de imóveis rurais. Então, eu queria convidar aqui a Valeriana para entrar na live. Boa noite para quem está aqui online. Se puder dar os coraçõezinhos, encaminhar essa live para as pessoas que queiram conhecer mais sobre a regularização do INSS de obras e regularização de imóveis rurais e ambientais. Bom, é isso então, gente. Boa noite. Como eu trouxe aqui na introdução, nós falaremos um pouquinho sobre a parte de INSS de obras com a Valeriana, que entrou agora comigo, para falar justamente sobre essa questão muito importante de regularização na Receita Federal. E o segundo bloco será com a Luana Barros, ela que é engenheira ambiental, que falaremos sobre a parte de imóveis rurais e licenciamento ambiental. Então, primeiramente, Valeriana, eu queria muito te agradecer pela disponibilidade, a gente teve que fazer alguns reajustes, né, durante essa semana corrida de Natal, para conseguir finalizar o ano com essa live hoje, falar um pouquinho sobre essa parte dessa conscientização sobre a regularização de obras na Receita Federal. Parabenizar também, né, pela essa questão do seu currículo e pela sua expertise específica, porque eu confesso que eu mesma já tive várias vezes de procurar contadores profissionais que atuassem mais especificamente na área imobiliária. E nós temos pouquíssimos. Eu tenho uma parceira que lida principalmente com a parte de análise de contrato, perícia, bem mais específico sobre essas questões de cálculos imobiliários, mas específico sobre o INSS de obras eu nunca tinha visto. Então, acho que é uma questão importante a gente destacar, principalmente para quem está ao vivo e não conhece do tema. Primeira perguntinha básica. Como que você chegou, enquanto contadora, enquanto nesse tema também, né, de INSS de obras? Já que o funil é tão grande, como que você conseguiu chegar até esse tema? Bom, boa noite a todos. Né? Também quero te agradecer pela oportunidade. A minha estreia como live, a minha primeira live eu nunca tinha feito aqui no Instagram. Algumas reuniões que eu já participei foi lá no Meet mesmo também, né? E eu gostaria de te agradecer também por essa oportunidade para ceder nesse espaço. E espero poder contribuir para aqueles que estão nos assistindo e também para esclarecer vocês, ajudar um pouco mais nesse universo do INSS, tá? Como que eu vim parar? Na verdade, não foi nem no INSS especificamente, mas foi na contabilidade para construtoras e incorporadoras, que começou exatamente no INSS. Eu sou formada desde 2014, comecei a trabalhar em 2015 numa incorporadora de construção de residências de alto luxo, aqui em Belo Horizonte. E aí aconteceu um caso curioso, eu não era contadora na empresa, eu trabalhava em outro setor. E um fato curioso que aconteceu foi que ao final da construção, eram as primeiras construções dessa incorporadora aqui na época, eles contratavam uma mão de obra, contratavam uma construtora para fazer toda a execução da obra, fazia todos os pagamentos, era algo assim que era admirável neles, a questão dos pagamentos, tudo certinho. E quando chegou no final da obra, Cássia, a incorporadora estava devendo INSS, a construtora estava devendo INSS, só sei que no bolo final estava dando quase 100 mil reais daquele empreendimento, sabe? E a gente teve Nossa, foi muito custoso para poder resolver na época, porque a contabilidade também não sabia entender o que tinha acontecido, as contabilidades eram separadas, tanto da incorporadora era uma contabilidade, do construtor era outra contabilidade, e assim, no frigir dos ovos, os dois tinham pago o INSS, e na hora da regularização, os dois estavam devendo o INSS. E aí, assim, foi um mentiquacho, que a gente chama aqui em Minas, algo que é difícil de desembolar, angu de caroço, que a gente chama. E aí, nisso que me despertou esse interesse, e aí desde 2018, que foi a época que a gente precisou fazer esse desembaraço na empresa, aí eu vi nisso uma oportunidade, sabe? Falei assim, gente, e aí comecei a pesquisar
contabilidades para construção civil, contabilidades para incorporadora, e era realmente difícil de achar, porque realmente é um tema complexo, não só na parte do INSS, mas na contabilidade em si, sabe? E aí foi assim. Depois eu fiz uma pós-graduação também, gestão fiscal, administração pública, tenho essa pós-graduação. Atualmente eu também atuo na prefeitura aqui de Belo Horizonte, presto consultoria na parte da gerência de licitações, né, para as empresas que prestam o serviço de obras aqui em Belo Horizonte. E, além disso, também eu participo do Grupo Topaz, que me ajudou muito dentro do Instituto Mulheres Imobiliárias, que você já teve a oportunidade de conhecer, até participou, né, também da liderança. E aí o Instituto Mulheres Imobiliárias também participo, que é voltado para o setor imobiliário. A gente faz essas discussões na questão da legislação mesmo dentro do setor. E eu tenho uma empresa contábil, que atua exclusivamente por construção civil e incorporação imobiliária. Mas o início foi realmente por causa do INSS, voltado para a contabilidade, mas foi um fato que aconteceu dentro do INSS. Foi curioso. Foi bacana você falar sobre isso, porque se eu não tivesse trabalhado dentro de uma empresa específica que atuava em construção civil, eu nunca teria tido contato com esse tema. Isso foi há uns 2 anos, mais ou menos, atrás, que eu estava ali no departamento jurídico imobiliário e teve essa situação. Chegou a danada notificação do INSS de obra. Eu, enquanto advogada, não conhecia o tema, não sabia muito bem como funcionava. E, na época, a empresa só não tinha setor de contabilidade. Então, era um terceirizado que fazia a contabilidade geral, mas não específica das obras, né, que fazia ali naquela situação. Foi aí que eu tive que correr atrás para entender o básico de como funcionava, até para tentar basilar e conseguir indicar alguém para resolver, né, solucionar essa situação. Na época, ainda estava em transição de sistema, da questão da análise das obras de uma forma geral. E aí foi o meu primeiro contato e conta de tipo, gente, esse tema aqui, se eu, enquanto advogado, não conheço, procurando contador não conseguir, então talvez seja um tema bacana. Então, eu acredito que é um tema muito importante, principalmente para quem faz obras sozinho, gente. Porque eu sei que tem um boom hoje no Brasil da galera fazendo obra balde, né? E a obra balde, eu estou falando assim, um engenheiro, um arquiteto, que não necessariamente tem uma empreiteira, é uma construtora, uma incorporadora, ainda não esteja nessa posição, né, de comercializar, muitas das vezes, ou ainda não se regularizou, e está atuando nas obras. Então, isso é um ponto importante, além dos próprios proprietários, que a galera começa a fazer acréscimo de licença de obra, acréscimo de construção, aí faz uma licença de obra, faz um ABI. Aí faz uma alteração, faz um loteamento, quer construir do zero, o proprietário. E esquece de verificar essa questão do INSS. E eu comecei a perceber na prática que muitos colegas não conhecem. Colegas, eu estou falando arquitetos e engenheiros. Quando começa ali na parte da obra, da construção, acompanhando, etc., não sabe o que é o INSS de obras e não consegue orientar o seu cliente. Então, no último mês, inclusive, chegou 2 ou 3 casos para mim, sobre esse mesmo tema, sobre a INSS de obras, Cássio, o que eu faço, como que eu atuo, e etc. Primeiro foram arquitetos e depois foi justamente clientes perguntando porque tinha recebido a danada da cartinha. A Valeriana tinha até avisado nos stories dela, gente, a cartinha está chegando aí da Receita Federal cobrando a regularização. E chega mesmo, gente. O sistema está automatizado e integrado e é cada vez mais rápido isso. Agora que a gente está falando aqui com uma pessoa técnica, né, a Valeriana, que é especialista, você pode falar para a gente aqui o que é esse danado de INSS de obras que a gente chama? Sim, o INSS no meio jurídico, que a gente não precisa entrar nessa parte aqui, mas existe até umas controvérsias sobre o fato gerador. A gente precisa começar a entender sobre o... Pessoal, vocês estão me ouvindo? É porque para mim está tudo com atraso aqui. Eu não sei se... Estou ouvindo. A transmissão está tudo certo, mas a voz, acho que pelo que eu estou vendo aqui no computador, está tudo com atraso, mas se está tudo bem, então está tudo certo. A gente vai falar da questão do fato gerador, que é o quê? O que vai gerar o INSS de obra?
vai ser justamente a questão da contratação da mão de obra. Então, tanto é que a gente fala quando é uma construção que é feita com serviço voluntário, o pessoal junta, às vezes, né, para poder fazer ali de um vizinho, não se fala em INSS de obra nessa situação. A situação vai acontecer quando existe a contratação da mão de obra, tá? Então, contratou mão de obra, é devido ao INSS. A mão de obra, ela pode ser uma mão de obra direta, um empregado diretamente contratado pela construtora ou pela incorporadora ou dono de obra, como também pode ser de terceirizados, que a gente entra na casa dos MEIs, que é um outro ângulo de caroço também dentro do INSS na construção. Então, a gente tem a figura do INSS. O que vai ser necessário ao final da obra? Fazer a regularização daquele empreendimento ali que foi construído. Então, você vai precisar fazer a regularização na prefeitura, com a BITSE, o certidão de obra, certidão de baixa de construção, a depender do município, o nome muda, mas é o ABITSE, e também vai precisar fazer essa regularização junto à Receita Federal. E o principal tributo dessa regularização na Receita Federal vai ser o INSS, tá? O INSS vai ter são duas cobranças. Vai ter a parte do empregado, que é retido da folha de pagamento dele todos os meses, e a parte patronal. A parte patronal, ela corresponde a 20% da remuneração do empregado ou do prestador de serviço que foi contratado ali para fazer. Então, vamos supor uma situação de um empregado que tenha um salário de R$2.000. A empresa vai fazer o pagamento dos R$2.000 para ele e vai ter a retenção, que vai variar de 7,5% a 14%. A empresa vai reter para simplesmente fazer esse repasse para os cofres públicos, mas a empresa também vai ter que desembolsar 20% referente a remuneração que for paga para esse empregado. Para os MEIs, a mesma situação. Contratou o MEI por um serviço lá de R$5.000, vai pagar os R$5.000 líquidos para o MEI e vai reter o equivalente a 20% a título de INSS. Quando a gente fala em regularização na Receita Federal, existem duas formas, que é a regularização por aferição, ou seja, não vai recolher nada do decorrer da obra, que não é o mais indicado, é muito mais caro, tá? É muito mais oneroso, e tem as empresas que precisam fazer pela contabilidade regular. Dentro da contabilidade regular, é feito dessa forma, faz o pagamento dos empregados e esse complemento dos 20% que corresponde a essa parte patronal. Ao final, quando for feita essa regularização, todas essas informações foram passadas ali para a Receita por meio de como é que eu posso dizer aqui? Mas por meio das declarações que são entregues mensalmente, tá? Pelas contabilidades. É feito um somatório desse INSS que foi recolhido e vai ser comparado com o devido. Se tiver uma aproximada ali, a gente considera em torno de 70%. Recolhido corretamente, não tem nenhum problema. A Receita Federal, no prazo aí de 5 anos que tem, né, para poder fazer essa correção, a gente não vê casos de cobrança acima desses 70% do que é realmente devido, porque sempre faz esse cálculo de quanto que realmente é devido e quanto que foi recolhido, justamente para poder verificar se teve alguma questão ali de sonegação, né, e estando dentro desse parâmetro de aceitabilidade, vamos dizer, eles expedem a certidão de obra, que é quando vocês vão, a CND de obra, que é quando vai poder ser averbado no cartório e você está com o seu imóvel livre e desembaraçado para poder fazer a entrega para o comprador. Se alguém tiver dúvida, pode colocar aqui nos comentários, que a gente vai falar algumas coisas um pouquinho técnicas, mas como a Valeriana bem trouxe, é uma questão de observar a obra que aconteceu e esse cadastro, essa declaração vai ter que ser feita para bater os dados. Isso porque não é uma questão, vou dar um exemplo. Na declaração do imposto de renda, a gente informa nossas informações e encaminha para ver quanto vai pagar de tributo. Aqui é muito parecido, tá, gente? Só que é aquilo, como antes de ter essa declaração do próprio contribuinte, nós já temos a declaração dos dados em relação à licença de obras e o ABIT. Então, lá na frente, a Receita já tem as informações.
só está esperando você avisar. E quando ela avisa, ela verifica se você falou tudo certo ou não. E aí tem toda essa questão da contabilidade, dos valores, como funciona, se tem abatimento, se não tem abatimento. É mais ou menos isso a parte prática, né, Valeriana? É, isso, porque, na verdade, começa tudo lá no ABITS, sabe? Porque as prefeituras também têm as declarações que elas precisam enviar para os órgãos públicos. Uma delas é com relação a quando um proprietário, o incorporador, o construtor, ele entra com o ABITS. Então, mensalmente, as prefeituras já informam para a Receita Federal sobre aqueles ABITS que foram emitidos ali naquele período e o prazo de validade. Inclusive, até recentemente, eu acho que tem mais ou menos uns 3 meses, que eu vi essa notícia, que a Receita Federal estava fazendo cobrança daqueles proprietários ali, dos constantes, né, do ABITS, para prestar informação sobre aquela obra, porque a Receita Federal, porque assim, a Prefeitura fez a informação do ABITS, do alvará de construção, e a pessoa não informou nada depois. Então, os passaram aí o prazo, geralmente eles deixam chegar quase no final da validade do alvará. Tem município que é 2 anos, tem município que é 4 anos, aqui em Belo Horizonte está 2, prorrogável por mais 2. E aí, no final desse prazo, a Receita começa a mandar notificação perguntando, olha aqui, você tinha um alvará aqui que a Prefeitura informou, eu quero saber aqui, como é que está com relação aos recolhimentos, INSS, como é que está essa obra? Aí a pessoa tem, se não gera multa não, mas vai gerar ali um transtorno para a pessoa passar essa informação. Agora, se ela construiu nesse período e simplesmente não informou nada, aí é dor de cabeça. Se ela não construiu, só deixou o alvará vencer, ok. Mas se construiu, aí que começa a dor de cabeça. Porque na hora da regularização, e ainda quando tem a questão da autuação, ainda tem multas, né? Tem multas, a cobrança de juros, os pagamentos retroativos, tudo para trás tem que fazer para fazer essa regularização. Prejuízo, porque ninguém computa isso no orçamento de obras, né? Esse que é o grande problema. O arquiteto e engenheiro não avisa o cliente, ou a incorporadora e a construtora não se organiza, e aí tem o valorzinho para pagar lá atrás, e da onde que vem esse orçamento? Que a pessoa não se planejou, não se organizou. É verdade. Porque se faz a expedição do alvará e não está com a pretensão de fazer a construção, ou então começa a construir, de repente paralisa, tem caso de cliente que está com a obra paralisada desde o início do ano. Aí a gente tem que prestar essa informação para a Receita. Informar, exato. Abrir a matrícula, né? Porque tem que fazer a abertura da matrícula inicialmente, a matrícula na Receita Federal, que é o CNO, Cadastro Nacional de Obras, e esse Cadastro Nacional de Obras, que vai gerar um número de identificação daquele empreendimento ou daquela obra, aí se não for construir ou se paralisar, tem que passar todas as informações lá, obra paralisada do período tal a tal, entendeu? Para não gerar esse transtorno e ficar recebendo notificação também da Receita. Exatamente. A Tatiana Malta perguntou aqui, se não emitiu o ABITS, fica sem a cobrança? Sem a cobrança do INSS, que ela está aqui perguntando, será? A cobrança do... Isso. Tá. Se não emitiu o ABITS, a Receita não vai ter a informação. Mas todas as prefeituras, aliás, eu não posso dizer todas, porque eu não tenho conhecimento de todas, mas todas assim, que eu já trabalhei, elas informam, porque é uma obrigação fiscal, é uma obrigação que a gente chama de obrigação secundária. Tem a obrigação principal, que é quando desembolsa, e a obrigação não é secundária, fugiu o nome, me ajuda aí, Cássio. Obrigação principal, obrigação acessória, gente, fugiu o nome. A obrigação acessória, as prefeituras têm essa obrigação de prestar essa informação para a Receita Federal. Então, emitiu o ABITS na prefeitura, todos os meses ela tem até o último dia útil, se não me engano, para poder informar. Se eles não informarem e a pessoa começar a construir, mas essa pessoa tem o ABITS? Ou ela nem tem o ABITS, ela começou a construir sem o ABITS? Porque acontece também da pessoa começar a construir sem o alvará de construção. Não sei se é o caso dela. Pede para ela passar mais informações, eu não estou conseguindo ver a pergunta, não? Tá. Eu acho que ela quis mais saber sobre essa questão do ABITS, né? Porque quando você comentou o fato gerador é a partir da construção e que paga pessoas em relação a essa construção, certo? Porque para ela começar a construir, ela vai ter que ter o alvará, né? Agora, se ela começou
falando do alvará. Ela falou que é alvará. Já tem o alvará da obra, mas ainda não tem o habite. Então já Não, conta. Ela tem Ela o alvará, falou que tem a ainda não licença. tem o habite. Mas ela já Isso. construiu? Ah, isso daí ela ainda não trouxe. Ela falou que já tem o alvará de obra, mas não tem o habite. Não, porque o habite vai ser só no final da construção mesmo. Sim, É só quando tem. na entrega. É só na entrega. Então, se ela não. Porque assim, ela emitiu o habite. Ela recebeu o habite da prefeitura, a prefeitura já comunicou para a Receita Federal. Ela vai fazer o cadastro nacional dela, o CNO dela lá na Receita Federal, no ECAC, e vai passar todas as informações que ela teve desse alvará que ela recebeu da prefeitura, questão de área, os ambientes, todas as informações têm que constar lá, área coberta, área descoberta, porque a partir dali é que vai ser feita a apuração do INSS que vai ser devido no decorrer da construção. Então, Valeriana, ela comentou aqui que foi exatamente essa parte que ela teve uma cobrança de obra que não foi concluída. Então, justamente essa parte que você está falando. Teve a abertura da alvará da construção, ninguém avisou se concluiu ou não, e aí estava rolando a cobrança da Receita Federal como se tivesse concluído, entendeu? aí só que ela não concluiu ainda. Pelo que ela comentou aqui, aparentemente não. Então, ela conseguiu uma prorrogação desse alvará, né? Porque Ela tem que renovar as informações para avisar. Ela tem que renovar as informações do alvará, porque essa renovação das informações do alvará também você vai fazer essa atualização na hora de fazer a aferição, e essa correção dá para fazer no momento da regularização dela na Receita. Aí tem que ver qual que é essa cobrança que a Receita está fazendo dela, se é para poder encerrar a obra logo, a Receita não faz assim, né? Provavelmente alguma notificação, porque o alvará dela está no prazo final, ela já deveria estar entrando aí com o pedido de regularização dessa obra final e ainda não terminou, mas aí é só o caso dela atualizar as informações do alvará mesmo. Se for isso, se não for, qual que é o nome da pessoa? É Tatiana Malta. Tatiana Malta. Então, Tatiana, se eu tiver conseguido entender bem e esclarecido, obrigada pela pergunta. Se não, você manda mais informações que eu te ajudo nesse esclarecimento, tá bom? Sim. Luana, você consegue ouvir e ver a gente? Sim, tô ouvindo bem. Mas você tá vendo a gente? Eu e a Valeriana? Tô vendo também. Ai, que ótimo. Porque a gente não tá vendo. O meu celular não quer mostrar você pra mim, Cássia. Poxa. E eu que não tô vendo ninguém. Eu tô falando aqui podcast, porque eu não tô vendo ninguém. Pois eu cheguei atrasada, mas tô vendo. Boa noite, Luana. Muito obrigada por você estar aqui na live. A gente já começou um pouquinho falando sobre a INSS de obras com a Valeriana. E aí, para a gente dar uma pausa um pouquinho de INSS, já começar a falar um pouquinho de ambiental, daqui a pouco a gente volta para a INSS para finalizar a participação da Valeriana. Queria te agradecer, né, a sua disponibilidade para falar um pouquinho sobre essa questão do licenciamento ambiental aqui, que poucas pessoas conhecem o tema e sabem a importância, que acho que é muito importante a gente destacar isso. E eu já queria perguntar para você, como que você chegou nessa área de licenciamento ambiental? Então, obrigada. Primeiramente, boa noite. Obrigada, Cássia, pelo convite. Eu te acompanho faz um tempinho, então fico muito feliz em estar dividindo aqui a live com você. A Valeriana eu não conhecia, conheci através da live, mas já vou começar a acompanhar também. Para quem não me conhece, meu nome é Luana, eu sou engenheira ambiental formada pela UNB. Recentemente eu ganhei um prêmio pela revista Na Prática Ambiental de melhor engenheira ambiental a nível nacional. Então, foi uma conquista muito grande. Eu ainda não tenho nenhum ano de formada, vou fazer agora em março. Então, graças a Deus, nesse período já conquistei muita coisa, né? E quando eu cheguei na engenharia ambiental, não era aquela coisa assim que eu tinha desde criança, né? Porque geralmente tem criança que desde pequena, eu quero ser médico, eu quero ser polícia, piloto de avião. Para mim foi meio assim, por acaso. Que quando eu fui fazer o curso fazer o ensino médio na minha cidade, eu fiz junto com
com ensino técnico, que é no Instituto Federal. Aí lá tinha curso de eletromecânica, edificações, informática e meio ambiente. Eu não, eu acho que eu menos eletromecânica eu não queria, edificações não. Então eu fui por exclusão e cheguei no meio ambiente. Eu acabei gostando bastante, assim, da experiência que eu tive lá. E da turma, inclusive a minha turma foi a primeira turma de meio ambiente lá do Instituto Federal. E entre 30 ou 40 alunos que tinha, eu fui a única que segui nessa área de meio ambiente e vim parar aqui na UNB em Brasília. Eu comecei fazendo outro curso e depois acabei mudando para engenharia ambiental por conta de da engenharia ter assim mais áreas que a gente possa atuar, né? Não sei. Legal. E essa parte de licenciamento ambiental, como que você chegou nessa área de licenciamento ambiental? E assim, o que é o licenciamento ambiental, né? Porque as pessoas ficam, tem que fazer licenciamento ambiental e tal. Mas o que é isso também? Uhum. Então, foi outra coisa assim que para mim foi por acaso, porque desde o ensino técnico eu ouvia falar licenciamento ambiental, as indústrias que são poluidoras têm que fazer, só que é aquela coisa, eu ficava muito na teoria. E eu não sabia bem assim como funcionava na prática. Eu nem sabia que realmente tinha tanta força assim na prática quanto tem. Então, quando eu comecei a fazer engenharia ambiental na UNB, eu passei, em primeiro lugar, passei lá nas colocações para fazer o curso, o estágio no Instituto Brasília Ambiental, que na verdade, eu passei no estágio geral do GDF, que é o governo do Distrito Federal, e me alocaram lá para o Instituto Brasília Ambiental. Então, eu comecei lá na diretoria de licenciamento ambiental, que é onde realmente são emitidos parecer, as informações técnicas, e fiquei lá durante 1 ano e meio. E foi uma experiência assim, que, para mim, me surpreendeu bastante, porque tem aquela fama de que órgão público, estágio é migué, a pessoa só fica ali para dar volume. Não, e para mim foi uma experiência assim incrível, o pessoal que eu trabalhei, e eu vendo assim, realmente o pessoal empenhado em prestar um bom serviço para a sociedade. E foi quando eu fui ganhando gosto pela coisa. Depois entrei na empresa júnior da UNB, que também mexe com essa parte, e depois fui para uma consultoria privada. Então, e agora eu estou com a minha empresa, né? E realmente, licenciamento ambiental, para quem não conhece, é uma coisa assim, pode ficar meio abstrato. E muitas vezes a pessoa associa um licenciamento ambiental a uma coisa muito burocrática, que só vai atrapalhar o negócio, que vai atrapalhar o Brasil de crescer. Mas, assim, tem todo um objetivo, toda uma importância por trás. Porque o licenciamento ambiental, ele é para aquelas atividades que têm capacidade de gerar algum impacto para o meio ambiente. Quando a gente fala impacto, é tanto impacto na água, impacto para o solo, impacto para os animais. Por exemplo, quando a gente pega uma indústria, por exemplo, que a gente tem aquela imagem já que solta muita fumaça, né? A gente tem que ver toda aquela problemática que aquela fumaça vai causar, que vai causar doença para a população. Então, e outra coisa que a gente tem, que quando a gente fala licenciamento ambiental, embora o nome seja ambiental, também tem a pegada social e tem a pegada econômica. Porque a gente sabe, inclusive, é uma das coisas que a gente coloca muito nos estudos. Olha, esse impacto aqui vai gerar essas consequências, mas, por outro lado, ele vai gerar renda para a sociedade, vai arrecadar mais imposto que vai ser aplicado, que vai ser revertido para a sociedade. Então, a gente não está preocupado apenas, vamos manter aqui o passarinho vivo, ou vamos manter os peixinhos vivos na água. Não, a gente está preocupado muito mais com a gente mesmo, porque a gente depende desse passarinho que está vivo, a gente depende desse peixe, porque no meio ambiente é uma coisa complexa, porque tudo se conversa. Se você corta uma árvore, se você... Muitas vezes as pessoas lançam esgoto a céu aberto, tudo isso de uma hora ou outra vai acabar chegando em você, a consequência. Então tem toda essa questão por trás. E a gente se
preocupa quando a gente trabalha assim com o meio ambiente, tanto com as populações atuais, que é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, que é a gente fazer um desenvolvimento de forma que as atuais e as futuras gerações tenham acesso aos recursos, né? Tenham acesso ao que a gente, inclusive ao que pessoas antigas já até tiveram, assim, acesso a algumas coisas que hoje em dia, por exemplo, a gente já não pode mais. Então, é a gente evitar que as futuras populações deixem de ter acesso a alguns serviços que a natureza oferece também. Foi muito bacana essa sua introdução, Luana, porque se a gente for parar para pensar, esse foi até o objetivo de eu interligar esses dois temas, é justamente sobre essa parte de como que está tudo integrado no meio ambiente, integrado em suas atuações de uma forma geral. Então, dando um exemplo aqui, eu sou advogada do mercado imobiliário, ok, a Cássia é advogada do mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Valeriana atua enquanto contadora em Minas. A Luana atua enquanto engenheira ambiental ali especificamente da parte de Brasília. Então, a gente consegue perceber que eu atuando no mercado imobiliário, eu vou ter contato com empresas, vou ter contato com profissionais, vou ter contato com todo mundo que precisa acompanhar tanto essa parte do INSS de obras, que é uma forma de regularização, uma forma de tributo para ter esse equilíbrio profissional, quanto a parte do licenciamento ambiental também que Luana trouxe aqui. As empresas que têm algum tipo de impacto precisam se regularizar sobre isso. E aí onde que entra o papel da advogada, porque eu não estou aqui só trazendo os profissionais que atuam nos temas niscados dentro dessas profissões. Mas por que a advogada faz sentido de eu estar aqui falando desses temas? Porque a advogada precisa acompanhar a responsabilidade jurídica e social de todas essas questões. Então, se eu tenho um profissional que vai atuar em determinado mercado, se eu tenho uma empresa que vai atuar ali e não se responsabiliza pelas suas questões ambientais, suas questões sociais, que o INSS de obras é uma questão social, licenciamento ambiental é uma questão ambiental, quer dizer que eu não estou acompanhando meu cliente de uma forma técnica o suficiente. Está deixando responsabilidade jurídica ser feita. Hoje nós temos várias legislações que acompanham essas questões de licenciamento ambiental, questão do INSS de obras, porque está tudo interligado de alguma forma. Voltando aqui, deixa eu ver, a Valeriana falou que acha que ela caiu. Valeriana, você está ouvindo? Ixi, ela caiu. A minha não está aparecendo, não. Ela caiu aqui agora. Então a gente vai continuar aqui, Luana. Daqui a pouco a gente vai com a Valeriana. Por isso que tem o papel da advogada aqui, né? Porque tem que orientar os seus clientes, tem que orientar seus parceiros, vai ter que orientar todas as pessoas que ela conhece para falar, olha, existe essa questão aqui que você precisa organizar. E falando sobre licenciamento ambiental, que eu estou aqui com a Luana, a gente se conheceu justamente a partir da revista Na Prática Ambiental. Quem quiser conhecer, inclusive, tem um link lá na minha bio, acho que é a segunda edição, né, Luana? Pelo que eu me lembro. Uhum. Da segunda edição, que foi a última que aconteceu agora, recente, no final do ano. E logo nós teremos a terceira edição no início do próximo ano. Então, conheçam a revista, porque ela é super prática. Literalmente, fala sobre a profissão, fala sobre legislação, fala sobre temas muito importantes sobre o turismo sustentável, sobre a ESG, fala sobre legislação, sobre como funciona na prática a engenharia ambiental. Então, é muito importante vocês conhecerem isso, porque está tudo interligado. Nós temos uma agenda super importante da ONU 2030, por exemplo, que são as metas de desenvolvimento sustentável, que interliga com tudo que a gente está falando aqui hoje. Então, tenham atenção a isso, prestem atenção, porque é uma questão de demanda internacional. É tudo que tem um impacto a longo prazo, que cientistas previram, verificaram, analisaram, e a nossa atuação é justamente de mitigar esses problemas que podem vir a acontecer, que acontecerão nos próximos anos. Então, eu aqui, enquanto advogada, estou nesse papel de integrar todas as questões. De tipo, olha, existe essa profissão, existe essa informação, existe essa legislação, essa obrigatoriedade. Vamos organizar? Inclusive, hoje, no mercado jurídico, nós temos um nome para essa caixinha de organização e regularização de todos esses dados, da toda a cadeia
desde o profissional, desde os empresários, as empresas, todo mundo que atua, que é o tema de compliance. E esse compliance é justamente essa fiscalização de toda essa documentação. Fiscalização se está todo mundo cumprindo a legislação, a regularização. E como que isso vai impactar as outras pessoas nessa cadeia. Porque, como eu trouxe, temos leis e nós temos obrigações. Se uma pessoa específica não segue o que deve ser feito, vamos ter os responsáveis legais. Então, aqui está essa parte do compliance também, que eu estou trazendo essa sementezinha para vocês conhecerem esse tema, que é justamente uma profissional, uma pessoa que vai organizar e perceber se a empresa, se o profissional está atuando de acordo com a legislação. E aí eu volto para a Valeriana, se ela estiver aqui online. Valeriana, você está por aí? Agora eu tô. Acho que a internet deu um pico. Deu um pico. Tá. Então, vou voltar para você a pergunta que muita gente aqui já trouxe, eu já dei uma introdução. Como que a gente vai pagar esse INSS de obras e como que a gente vai fazer uma espécie de redução, um planejamento, para saber o impacto disso tudo no orçamento de obras? Bom, o INSS de obras, na verdade, no final, quem vai pagar é a pessoa que está comprando. E aí vai existir aquela figura que a gente chama de substituto tributário, que é o quê? O INSS sempre o da cadeia anterior que vai pagar. Então, como que vai ser isso na prática? O incorporador ou o dono da obra, ele vai pagar por um serviço ali global, por um orçamento que um empreiteiro ou que uma construtora fez para ele. As construtoras precisam, dentro do orçamento, já considerar o que elas vão pagar de mão de obra, todos os custos que ela vai ter, naturalmente, né, daquela construção, e ele vai precisar, ele, construtor no caso, vai precisar incluir aqui a questão da mão de obra, o que ele vai pagar de mão de obra. Então, como que pode ser feito um planejamento para, no caso do construtor, ou para que esse incorporador, ele pode, de repente, contratar uma construtora que tenha um benefício que a gente chama de desoneração da folha de pagamento. Não são todos os serviços de construção civil que têm acesso a esse benefício, precisa ter o KNAI da construção civil mesmo, não pode ser serviço. Aí tem as atividades que estão ali dentro desse benefício fiscal ou não, aí a gente precisa fazer uma consulta, tá? Então, é um grande... inclusive, estava em discussão agora, porque ia encerrar esse benefício agora em dia 31 de dezembro, e foi prorrogado até 2027. Então, o que os incorporadores e donos de obra podem fazer é, de repente, fazer já um contrato com uma construtora que tenha esse benefício, porque isso vai reduzir bastante a questão do custo com a mão de obra, tá? De igual forma, aí a gente tem que falar que não é um benefício que é aplicado aos incorporadores que constroem por conta própria. Então, se é uma incorporadora que faz a contratação direta da mão de obra, eles não têm acesso a esse benefício de desoneração de folha, que é o quê? Em vez de pagar os 20% da mão de obra, de INSS, pela mão de obra contratada, vai se pagar um percentual de 4,5% sobre a receita. E aí é preciso fazer realmente um estudo tributário para fazer os comparativos, né? Para ver se realmente é interessante para aquela construção, para aquela construtora, ou não fazer uso também desse benefício. Via de regra é sim, porque a construção civil, a gente tem aí, em média, em torno de 40%, entre 30% a 40% de mão de obra. Para usufruir desse benefício, ela tem que ter uma folha que seja acima de 28% da receita dos últimos 12 meses. Então, é uma excelente forma de fazer, então, essa economia tributária e legal para o INSS. A outra forma é fazer as retenções corretamente, gente, porque às vezes acontece de não se fazer essa retenção, a retenção que vai ser o quê? A retenção dos empregados, né, que vai se passar que só faz esse repasse para a Receita, e o pagamento dos 20%, tem empresa que realmente não faz. E aí é o que ao final da obra vai ser cobrado tanto os 20%, mais a questão das multas. Aí é uma questão de organização mesmo e computar no orçamento de obra. É muito importante que todos esses levantamentos, não só do INSS, mas toda a parte tributária, a questão dos custos, ela seja realmente apontada no orçamento de obras. A outra pergunta foi como pagar, né? Isso.
o INSS ele é pago todos os meses. Todos os meses em que teve andamento de obra. Então, se no mês teve um empregado que levou a obra ali, de repente é um serviço que vai ser mais lento mesmo, se teve um empregado ou 2 empregados, faz o recolhimento daqueles 2. No mês que teve 15 empregados, a depender, porque é época de chuva, porque aqui em Belo Horizonte às vezes a gente tem isso, em Nova Lima. Já aconteceu de cliente meu aqui ficar 2 meses lá com obra, com 1, 2, e às vezes o camarada revezando, porque não tinha condição, gente. Não tinha condição de tocar, sabe? Ainda estava na parte externa, não era parte interna que dava para fazer piso, essas coisas, e aí ficou só 2 meses nesse período aí, só para poder ter ali mesmo, não paralisar a obra. E no mês que tiver poucos empregados, faz os recolhimentos. No mês que tiver mais empregados, faz os recolhimentos de forma correta. Tá. Acho que a Tatiana Malta que tinha comentado. Consigo entender, Tatiana? Que acho que a Valeriana trouxe algumas opções de orientações básicas aqui. É claro que a gente tem outras questões verificando o seu caso, porque tudo que a Valeriana está trazendo aqui é muito mais voltada para incorporação e construção. Nós temos as outras questões envolvendo o quê? O profissional que vai fazer a obra, o dono da obra especificamente, e que já queira verificar isso. É claro que a documentação para fazer uma redução tem que ser verificada e calculada, não qualquer tipo de documentação. Tem que ter nota fiscal, tem que verificar toda essa questão da organização desse próprio profissional ali, se ele é cadastrado, se não é, para conseguir fazer essa redução do INSS. Porque eu vejo que tem muita gente que fala que assim, a Receita Federal a gente pode colocar qualquer coisa, porque não sabe se ela vai me perguntar. E ela está perguntando, gente. Tinha muita gente que falava, eu nunca vou cair na malha fina, fulano fez isso, nunca deu problema. Tomem cuidado com as informações que vocês colocam ali especificamente. É importante ver o cadastro, as informações, tanto da obra, que foi o que a Valeriana trouxe lá no início, qual é o tipo, a especificação de cada pedaço ali do projeto arquitetônico, quantos metros quadrados são, e etc., quanto também no momento das reduções, para você pôr ali auferir as informações. Nós temos também, por exemplo, a parte da decadência da obra, que aí dá para você verificar se teve algum tipo de questão ali, para você aplicar a decadência, seja parcial ou total, ou até mesmo verificar a condição especial de MEI, que tem algumas questões específicas de redução do INSS de obras em relação a MEIs quando são contratados. Enfim, nós temos muitas coisas específicas que não dá para trazer nessa live de uma forma integrada, mas se é um tema importante. Se você é engenheiro, se você é arquiteto, se você é o dono de uma obra, está ali fazendo acréscimo, fazendo algo do zero, fazendo uma reforma, você precisa entender se vai ser necessário naquele momento fazer esse cadastro de licença de obra, de habite, vai depender do caso. E aí, você entendendo isso, você consegue entender qual vai ser o seu planejamento. Porque pode ser que chegue num momento que você pense, talvez é melhor, como a Valeriana trouxe aqui, contratar, fazer uma parceria, enfim, o que for, com uma construtora que já tem esse cadastro específico para diminuir o impacto. Ou eu vou contratar um profissional que já seja cadastrado no MEI e que aí entre nesse impacto de diminuição do INSS. Então, isso faz parte desse planejamento tributário, essa parte desse planejamento ali da obra, desse orçamento. É muito melhor você se organizar, se planejar, entender qual vai ser seus gastos, seus custos de uma forma geral, do que esperar a Receita Federal mandar uma cartinha e falar, olha só, meu bem, se você não pagar, você vai receber uma multa que vai pagar 2, 3 vezes mais. Então se organiza, que você consegue parcelar, consegue abater valores, consegue organizar as informações. É muito melhor do que você levar um susto de um dia para o outro e receber essa cartinha. Então, Valeriana, para a gente fechar essa tua participação, que você tem que sair daqui a pouco e conseguir se organizar, eu queria que você desse uma última orientação aqui para quem está assistindo a live sobre essa parte de INSS de obras. Porque muita gente fica com dúvida, faço, não faço, acompanho, não acompanho, contrato profissional ou não contrato, consulto profissional ou não consulto. Você, enquanto contadora, o que você indicaria para uma pessoa que trabalha enquanto engenheira, trabalha enquanto arquiteta, ou que está construindo uma obra agora sozinho enquanto proprietário e que esteja preocupado com essa situação? Sim, eu acho
assim, a gente não dá para a gente saber de tudo, mas quando a gente está do lado de, seja construtor, seja a empresa ou seja algum próprio dono de obra, é necessário que se faça pelo menos um estudo básico daquilo que ele vai pagar, principalmente que ele é a pessoa responsável pelos pagamentos. Então, tanto dessa parte de INSS, da contratação de mão de obra, do que é legal, do que não é legal, eu acho que é interessante que esses responsáveis, tanto os incorporadores, quanto os construtores, quanto a pessoa que está construindo, que ela tenha um entendimento, faça uma leitura pelo menos do básico, né, daquilo até também para poder confrontar com, quando chegar as guias, não simplesmente pagar e deixar jogar o dinheiro na mesa, que é o que a gente chama. Então, faça uma compreensão básica, né? Aí hoje a gente tem acesso aí a vários profissionais, tem a Cássia, esqueci o nome dela, Luana. é da parte ambiental, mas é importante que a gente busque, tenha acesso a esses profissionais e veja o que está fazendo sentido, daquilo que está pagando ou não, então realmente faça essa fiscalização. Para os incorporadores, eu sempre indico o seguinte, é possível a gente verificar mês a mês dentro do site da Receita Federal, fazer esse acompanhamento do que está sendo levado efetivamente com relação ao INSS da obra, porque no caso do incorporador, ele que vai ser o mais interessado em ter a obra regularizada, né, ao final. A construtora também, mas muito mais o incorporador, que quer o empreendimento dele regularizado. Então, eu sempre indico que ele faça esse acompanhamento, seja mensal, ou que faça uma programação ali para dentro da própria empresa, ou que, se for uma contabilidade especializada, como é no nosso caso, a gente faz esse acompanhamento mensal para ver o que está sendo direcionado para aquela obra, se está de acordo com o cronograma que foi feito de obra, né? E aí, para fazer esse acompanhamento, ou até mesmo fazer aferições no decorrer da obra, porque não tem custo nenhum para isso. A empresa ela pode fazer, não deixar para fazer a regularização só no final, ela vai fazendo as aferições parciais. E aí, por meio dessas aferições parciais, vai ser possível prevenir qualquer surpresa de INSS, e eu garanto, gente, que vai ser possível prevenir qualquer surpresa com o INSS no final da obra. Então, essa é a indicação que eu faço, para procurar profissionais também que já entendam desse setor, porque na contabilidade a gente é uma área assim, muito abrangente. Contabilidade para a indústria é totalmente diferente do comércio, que é totalmente diferente da prestação de serviço. Então, essa busca, esse contato com o profissional que seja da área específica, e eu falo também não só para a construção civil, de repente tem outras áreas aqui também, engenheiro, para procurar um profissional que tenha conhecimento para essa área da engenharia, para o setor da engenharia, porque tem muitos benefícios fiscais que às vezes você nem nunca ouve falar, nem rede social, nem nada, que não é tão difundido. Mas é o profissional que está ali no dia a dia que vai saber, vai poder passar essas orientações e oferecer o melhor serviço, com certeza. Ótimo, Valeriana. Muito obrigada pela sua participação, de ter trazido um pouquinho aqui da sua experiência, né, da sua trajetória enquanto contadora. Para quem que é engenheiro, que é arquiteto, tem obra, porque para mim, em qualquer momento da sua vida, você vai ter que fazer uma obra. E aí é importante você analisar e organizar essas questões, porque não vem um susto depois, fala que não foi avisado, que o engenheiro não avisou, o arquiteto não avisou, o advogado não avisou. Eu prefiro avisar para a pessoa já saber, olha só, daí vai ter INSS de obra, você vai consultar o tributário, não vai consultar, vai fazer um planejamento, não vai, as possibilidades podem ser feitas. Então é importante vocês entenderem que a obrigação existe. Se você vai esperar ser cobrado por ela e com uma multa e uns juros, a escolha é sua. Então, essa é a reflexão aqui dessa primeira parte da live, né, com a Valeriana. Liberar ela, porque ela tem coisas para fazer ainda hoje. É muito disputada essa agenda da Valeriana. Queria agradecer aqui, Valeriana, e vamos guardar esse tema para a próxima, porque eu vi que tem muita mais coisa para a gente aprofundar sobre o INSS de obras aqui e trazer a conscientização da galera. Nossa, eu fiz uma lista aqui, infelizmente o tempo realmente, gente, foi assim, minha primeira live, eu achei que, nossa, gente, vai dar o tempo e eu vou ficar sem saber o que falar, mas eu tive muita coisa legal aqui para poder trazer. De repente, a gente pode até ir para o próximo ano, a gente organiza, mas eu fiquei muito satisfeita, realmente, e eu gosto de uma coisa que eu gosto de falar, que é sempre trabalhar no preventivo. Gente, é verdade, o preventivo, ele sempre vai ser mais barato do que o contencioso depois, né? Aquele para poder resolver.
prevenir é melhor do que o remediar. Isso funciona também muito bem dentro da tributação da construção civil. A gente prevenir, a gente antecipar qualquer problema do futuro e poder fazer as organizações aí que a gente consegue fazer sempre de forma legal, que é o mais importante, né? Não, com certeza, Valeriana. Muito obrigada. Um beijo. Parabéns. Bom final de live para vocês. Eu realmente tenho um compromisso agora às 20 horas, já estou um pouquinho atrasada, mas desejo boa live para vocês. Depois eu vou ver. Vai ficar gravado, Cássia? Vai ficar gravado sim. Ah, excelente, então. Obrigada, viu? Beijo. Parabéns. Tchau. Luana, vamos voltar para o tema de ambiental. Agora, com esse tema polêmico aqui de licenciamento ambiental que poucas pessoas conhecem. Como que a gente sabe quando é obrigatório? Então, tem a legislação que ela vai listar todos os empreendimentos que são passíveis de licenciamento e não são. Tem tanto a legislação federal quanto a legislações estaduais também. Porque você mais deve saber, né, que a legislação estadual, municipal, pode ser mais restritiva do que a federal. Então, tem tantos empreendimentos que são passíveis de licenciamento quanto aqueles que não são. E para aqueles que não são, tem um documento que é chamado Declaração de Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental, que é importante tirar ele, que você pode chegar a apresentar se você estiver precisando de um financiamento bancário, se você, às vezes, chegar a alguma fiscalização no seu empreendimento, você mostrando essa declaração, já vai evitar ali algum tipo de transtorno, né? E assim como as licenças têm data de validade, essa declaração de inexigibilidade também tem. Porque pode ser que nesse período, enquanto ela esteja válida, seu empreendimento mudou algum processo produtivo, houve alguma mudança na legislação e você vai passar a precisar da licença. Então, é importante emitir por isso. E até assim, para diferentes empreendimentos, dependendo da capacidade do porte dele, pode ser que ele seja licenciável ou não. Porque geralmente quando é de pequeno porte, não é necessário. Então é sempre importante estar consultando tanto a legislação federal quanto as estaduais e municipais também. Trazendo para a prática, quais foram os empreendimentos ou, enfim, empresas que você fez o licenciamento aí no Distrito Federal? Então, o interessante de mexer no licenciamento e na parte ambiental, assim como no direito, né? Você deve sentir isso, que você trabalha com vários empreendimentos, várias coisinhas diferentes. Então, por exemplo, eu já trabalhei desde... Hoje eu estava chegando agora mesmo de uma visita em agricultura de sequeiro. Então, a gente trabalha muito com essa parte do agro, que é a agricultura de sequeiro, pecuária. E aí já parte também para a parte de indústria, onde a gente vai mexer, por exemplo, armazém de grãos, posto de combustível precisa, porque ele mexe com a gasolina, né? É um líquido perigoso, que ele tem capacidades ali de provocar câncer, tóxicos, essas coisas assim. Então tem que ter esse cuidado. Inclusive, até próprios empreendimentos que são com fins assim de remediar impactos ambientais, por exemplo, uma estação de tratamento de esgoto. Ela tem todo um cunho ambiental por trás, que é não lançar esgoto puro no rio para não poluir o rio. Mas até mesmo essas atividades, elas precisam de licenciamento. Porque você imagina, teve todo um trabalho, construiu toda uma infraestrutura, a rede de esgoto, para levar o que a gente gera nas nossas residências, nas indústrias para essa rede. E de nada adianta chegar lá na estação de tratamento de esgoto e eles não estarem lançando o esgoto nos parâmetros adequados, não está destinando o lodo que é gerado na estação para um lugar certo também. Então, por isso que tem que ter todo esse cuidado. Inclusive, atualmente está até tramitando uma legislação para tentar flexibilizar o licenciamento para esses empreendimentos que têm um cunho ali
de ambiental por trás, como estações de tratamento de esgoto, essas coisas assim. Trazendo aqui para a parte voltada para a regularização, né, de uma forma geral. A parte do licenciamento ambiental que você trouxe foi muito mais empreendimentos ambientais, né, agrícolas, enfim, de uma forma geral. Agora, trazendo para a parte que traz um pouquinho para a interligação do imobiliário, né, que muitas pessoas devem estar se perguntando de como que funciona isso. Eu vou trazer uma introdução, Lu, aí você acaba complementando que foi mais um caso que você trouxe para mim. Dentro da parte de regularização de imóveis, gente, uma das etapas fundamentais de início, eu não diria nem regularização, mas no momento da compra de um terreno, você já precisa verificar os cadastros, as informações do próprio terreno. Vou fazer um terreno para construir, para vender, para morar, você precisa entender como que está aquele terreno ali. Seja o solo, seja a restrição ambiental, seja a própria questão jurídica específica dos proprietários, até aí tudo bem. Quando você, por exemplo, tem um empreendimento que é um condomínio, que vai ter todo um impacto socioambiental naquele espaço, já é um novo estudo, porque aí vai precisar verificar, por exemplo, como que a Lona trouxe, a questão do saneamento, do esgoto, como que vai ser a coleta seletiva desse local e etc. Estou trazendo aqui alguns exemplos básicos, tá, gente? No momento da compra de um terreno de um empreendimento, ali para você mesmo construir, ou no momento de um condomínio ser organizado, um loteamento, por exemplo. E aí chega num ponto que a gente precisa verificar a questão ambiental, a questão da regularização de uma forma geral. Não vou entrar nos detalhes agora, porque eu queria que a Lu trouxesse um pouquinho do que ela já viu na prática, dessa interligação da regularização do imóvel com a parte do licenciamento ambiental. É basicamente aquele caso, Lu, que você tinha falado comigo no WhatsApp. Sim. Então, quando a gente vai fazer o licenciamento ambiental, uma das coisas que tem que ter é a regularização fundiária primeiro, né? Que vai ver ali se o lote está no nome do proprietário ou não. Aqui em Brasília, em especial, essa é uma questão que às vezes acaba dando um pouco de problema, porque Brasília tem aquele histórico, né? Que foram áreas que foram sendo ocupadas, o governo ali, e até hoje aqui tem muito problema com ocupação irregular. Então, tem esse lado, assim, de ter primeiro a regularização fundiária para poder fazer o licenciamento, porque se não tiver no seu nome, você não vai conseguir. E outra coisa muito importante que está atrelada a isso, quando você adquire um imóvel, como a Cássia falou, é você olhar ali como que está a questão ambiental daquela propriedade. Porque quando você adquire uma propriedade, você adquire todo o passivo daquela propriedade. O que é passivo? É tudo aquilo que foi feito de forma irregular, toda a contaminação, tudo aquilo que está relacionado ao meio ambiente, que era para o proprietário anterior ter feito, se ele não fez, a partir do momento que você compra a propriedade, você passa a adquirir também essa responsabilidade sobre o passivo. Então, é muito comum, por exemplo, em propriedade rural, as pessoas adquirirem a terra e ter um histórico do dono anterior ter feito uma supressão na área sem ter solicitado autorização para o órgão. Então, se você avalia isso, no momento que você está fazendo a compra, você já pode negociar ali, junto com o seu comprador do terreno, o contratante com o comprador, para ver, olha, isso aqui você fez, então eu vou descontar isso aqui, abater esse valor do terreno, porque ele vai ter que arcar em algum momento. E muitas vezes, é até importante assim avaliar, porque tem as pessoas já chegaram em mim e falaram, Luana, esse terreno aqui está sendo vendido, mas eu tô achando estranho que ele está muito barato pelo tamanho e tal. E quando você vai ver por trás, a pessoa está querendo só se livrar daquilo que ela está carregando, daquela responsabilidade. Então, tem isso. Dá de associar bem essa questão imobiliária com o licenciamento quando a gente fala, por exemplo, de parcelamento de solo. Porque a gente vai estar trabalhando com vários órgãos ao mesmo tempo.
A gente vai estar trabalhando desde ali com o órgão ambiental, onde ele vai ver essa questão do tratamento de água, do tratamento de esgoto, se o desmatamento das árvores foi feito como deveria ser. Aí vai ter também a parte ali da Secretaria de Urbanismo, que vai analisar ali se a regularidade, se a terra está em uma área regular, se tem conflito ali de terra com terras indígenas. Então, tem toda uma questão que é avaliada. E outra coisa que a gente acaba entrando em obras, isso não é tanto ligado ao licenciamento em si, mas é uma coisa que está ligada à parte ambiental, que é a geração dos resíduos dentro da obra. Porque a problemática do resíduo de construção civil é que ele é um resíduo muito volumoso e ele demora muito tempo para se decompor na natureza. Então, e acaba também tendo muita problemática assim das pessoas destinarem o resíduo para local inadequado, local de bota fora, local que vai atrair ali vetores de doença para a população. Então, qual é a ferramenta que a gente utiliza para poder contornar essa problemática? É o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, que a gente vai ver quais são os tipos de resíduos que estão sendo gerados e, a depender do tipo de resíduo, ele vai ter uma destinação. Por exemplo, se for um metal, ele vai para reciclagem. E hoje em dia já estão tendo várias iniciativas para lidar com esses resíduos. Por exemplo, tijolo, resto de concreto, já tem várias iniciativas que estão sendo construídas para fazer o reaproveitamento desse resíduo. Aqui em Brasília tem duas iniciativas muito bacanas, que é a Martins Ambiental e a Tijolo Sustentável. Que, inclusive, sou até eu que estou fazendo o licenciamento da Tijolo Sustentável. E lá é muito bacana, assim, que eles pegam o resíduo da construção civil, fazem a trituração, a separação dele e transformam esse resíduo em tijolo, canaleta. Então, aquilo que antes era um problema passa a ser uma solução para o meio ambiente, porque para construir tijolo, o tradicional, precisa extrair recursos da natureza, e isso também causa impacto. Então, ao reutilizar esse resíduo dentro ali para aplicar na obra novamente, já evita todo esse problema que tem com extração. Então, o desenvolvimento ele vem caminhado para esse lado, né? Para reinserir aquilo que antes a gente via como lixo, como a gente via como esgoto, para reinserir ali no processo produtivo. Aí, vai complementar com alguma coisa, Lu? Só eu complementar para a parte assim rural, por exemplo, né? Que é uma coisa que hoje em dia já é até bem falada, bem praticada pelos proprietários rurais, que é a questão do cadastro ambiental rural, que foi uma obrigação que passou aí nos últimos anos, né? E a gente vê que realmente os proprietários eles vêm cumprindo. Só que assim, às vezes, no início ali do cadastro, teve muita gente que fez assim só para cumprir o prazo. E hoje em dia, quando a gente pega, acaba tendo que fazer a retificação, que a gente chama que é tipo fazer uma atualização do CAR para poder realmente ficar como deve ser. Mas tem várias ferramentas aí nesse sentido. Não, foi muito bacana você trazer esse giro, porque assim acho que fica um pouco mais claro para a pessoa entender a interligação e integração de todas as informações. Gente, para vocês terem uma noção, tá? De como que eu cheguei no ambiental enquanto imobiliário. Eu estava justamente nessa parte de pesquisando, conhecendo o mercado de uma forma geral, para entender, né, fora da caixinha do jurídico, porque senão a gente fica tão especialista num tema específico do jurídico que a gente não consegue entender o mercado no todo. Então, eu fiz esse giro no todo no ano passado, basicamente, e esse ano, para entender como funcionava o mercado de uma forma integrada, quem eram os profissionais, quais eram as soluções. E aí eu cheguei justamente em um dos temas focados em ambiental e também um pouquinho nessa parte de imóveis rurais. Foi no momento que um dos meus clientes, que era uma empresa de alimentos orgânicos, um agricultor familiar, queria entender se ele poderia ou não comprar aquele imóvel, aquele espaço, aquele terreno, que ele já fazia arrendamento rural. E ali eu consegui
entender que, por mais que seja aqui na capital do Rio, o imóvel era considerado rural. E teria outras questões que teriam que ser regularizadas. Então, assim, são coisas importantes que às vezes a gente não tem noção. Acho que assim, imóvel rural só vai ter lá no interior do estado, porque trabalha com aquilo, aquilo. Não necessariamente. A gente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem, nas capitais nós temos variedade também de imóveis rurais. Sítios, chácaras, fazendas. Isso tudo também são considerados imóveis rurais quando estão na área rural e quando são imóveis que são caracterizados pela própria finalidade, que ali está fazendo uma organização de agricultura familiar, por exemplo. Então, assim, são questões importantes para a gente pensar e avaliar que todos esses cadastros que, por exemplo, a Luana começou a trazer, nós temos várias obrigatoriedades para imóveis rurais. Nós precisamos cadastrar no INCRA, na Receita Federal, no Ministério do Meio Ambiente e no IBAMA. Precisa analisar isso daqui tudo, se os dados estão atualizados, para conseguir estar 100% ok. E esse 100% ok possibilita que o imóvel seja vendido, seja inventariado, que ali é aquele momento de passar de uma pessoa para outra, que esse imóvel consiga um financiamento, que se esse empreendimento, se a empresa consiga um financiamento bancário. Então, isso tudo é requisito legal. Se a pessoa não está regularizada, não tem um nome, não tem como demonstrar o lastro de onde que veio aquilo dali, não tem como, gente. É como se fosse uma pessoa que eu não sei se é realmente dona, pedindo um benefício fiscal, pedindo um benefício específico, se eu não sei se ela realmente é verídica ali enquanto posseira, enquanto proprietária daquele imóvel, enquanto regular. Então é importante a gente pensar nisso, porque, como a Luana trouxe, gente, em vários momentos a gente precisa parar para pensar no impacto. Enquanto empresa, enquanto escritório, enquanto pessoas, qual é o tipo de impacto que meu lixo vai fazer? Como que eu vou recolher? Para onde que eu vou mandar? Em relação a essa parte específica de atuação mesmo, a gente sabe que tem alguns lugares, algumas empresas que são obrigatórias. Isso depende da legislação específica. Mas, para além disso, como que a gente, enquanto uma atuação, dando um exemplo prático aqui, de condomínios, que nós temos alguns síndicos aqui no ao vivo, enquanto o condomínio vai pensar na sua atuação local ali específica. Será que seria uma coleta de resíduos? Será que seria uma energia solar? Isso traz um benefício também? Traz benefício. Eu vou dar um exemplo aqui básico da parte de imobiliário, que eu verifiquei em várias legislações de municípios, dão benefícios de diminuição do IPTU quando o danado do condomínio, o danado do proprietário, consegue fazer instalação de questões sustentáveis. Então, energia, eólica e a coleta seletiva, por exemplo, são alguns pontos para se trazer aqui de exemplos. E isso conta muito para o benefício da própria comunidade que trabalha ali, que mora naquele condomínio. Então, são várias atividades que a gente precisa pensar, são várias questões de regularização que são interligadas de uma forma ampla para conseguir perceber que é um planejamento. Não é de uma hora para outra, vou abrir um empreendimento, vou fazer uma construção, vou sair cavando aqui, não sei o que é que tenho, vou comprar esse imóvel de qualquer jeito. É como a Luana falou, muitas das vezes é um golpe, muitas das vezes é uma forma de se livrar da dívida, porque sabe que tem pessoas leigas, e aí a pessoa herda uma dívida, sei lá, um problema que já tem correndo há anos, sem saber como leiga. Então é muito importante vocês perceberem que vai comprar um imóvel, vai alugar, vai começar um empreendimento, entenda se você precisa ter algum tipo de obrigatoriedade da legislação. Aqui a gente está dando exemplo, por exemplo, dessas questões da INSS de obras, para quem é da construção civil, para quem atua enquanto profissional, e da licenciamento ambiental, que a gente precisa pensar nisso também, nessa questão do próprio impacto da construção civil na sociedade. Então, é importante a gente analisar, planejar, acho que seria uma das palavras melhores aqui para resumo dessa live, porque o planejamento faz com que você consiga se organizar, fazer um cronograma, evitar multa, evitar essa questão também de ter problemas fiscais, problemas jurídicos para ter que contratar vários profissionais. Então é importante a gente ter essa consciência melhor
de, caramba, será que não é melhor eu analisar primeiro, organizar e ter ali profissionais que me deem segurança e transparência do que está acontecendo? Porque é na neblina que a pessoa faz besteira, que ela tem prejuízo, que ela perde um imóvel, que ela perde um empreendimento. Então, Luana, para a gente fechar aqui a live, eu queria que você trouxesse assim, um recado final para o pessoal que está ouvindo sobre licenciamento ambiental. Como começar? Eu sei que nós temos obrigatoriedade de algumas empresas, de alguns empreendimentos que precisam fazer isso, mas se hoje eu não sou obrigado, o que eu posso começar a fazer para colaborar com o meio ambiente de uma forma geral? Então, não só para quem precisa de licenciamento, no caso. Isso. Bem na forma mais ampla. Ah, sim. Então, tem umas medidas que acabam demandando um pouco mais de custo, né? Que são sustentáveis, como, por exemplo, você citou energia solar, às vezes fazer um reaproveitamento de água, são algumas coisas que requerem um pouco mais de investimento e às vezes a pessoa ali no momento não pode. Mas assim, não precisa de tanto para você ajudar o meio ambiente. Tem aquelas coisas mais simples que a gente já está até cansado de ouvir. Não desligar a torneira, não deixar a torneira da água aberta. E assim, embora sejam coisas que a gente já esteja cansado de falar, às vezes eu fico besta, assim, porque quando eu tô na rua, eu continuo vendo as pessoas fazendo, mesmo tendo tantas iniciativas para tentar reduzir. Por exemplo, jogar lixo quando eu tô andando, assim, eu vejo o pessoal jogando lixo do ônibus. Então, tem essas coisas assim que, embora a gente ache é besteira e tal, elas realmente causam um impacto. Para quem é cidadão, inclusive, assim, quem é indivíduo, né, não precisa de licenciamento, eu vou até estar promovendo agora no início do ano o desafio de 21 dias de sustentabilidade, onde eu vou botar cada dia ali. Não é coisa assim impossível, é uma coisa assim que realmente dá de aplicar no dia a dia, para as pessoas verem que realmente não é simples ser sustentável. Que às vezes a gente acaba tendo essa visão assim que é difícil e nem começa a fazer por medo de não conseguir. Então, até convido o pessoal que tiver interesse a estar participando nesses 21 dias. Eu vou começar a abrir o grupo já para postar as coisas lá. Já estou até conseguindo parceria com algumas empresas também, assim, que fazem coleta de resíduo orgânico para estar dando benefício para o pessoal que participar do desafio também. E a intenção embora seja de Brasília, a intenção é aglomerar de pessoas de todo mundo que estiver participando das regiões. Então, vou até fazer um formulário para ver de quem é que está participando de qual região, para eu ver se consigo também beneficiar essas pessoas que não estão aqui no DF. E com relação à empresa, sim. Como é muita coisa, tem a parte do direito, tem a parte... toda essa parte envolvida, é sempre bom você procurar uma consultoria que vai lhe nortear. As consultorias, geralmente, você pode pedir, eu quero só uma reunião para eu ver o que eu preciso, para você já não começar a fazer os estudos. Você pode entrar em contato com as consultorias especializadas, que elas vão nortear ali, até para você ver que acontece muito das empresas começarem a investir num negócio e não tem noção de quanto que vai começar a investir, porque acha que só vou precisar aqui comprar os tijolos, o cimento, construir, comprar o terreno, sendo que não, tem várias etapas ali que vão acontecendo antes, ao mesmo tempo. Então é importante fazer essa consulta para ver se você realmente vai ter condições ali no momento de dar continuidade. Não, foi ótimo. Foi ótimo você trazer essas informações, porque fica muito naquela questão do abstrato, né? Às vezes a pessoa acha, caramba, é um licenciamento ambiental, o que eu faço de ambiental, o que eu não faço? Será que realmente faz diferença, não faz diferença? Eu achei muito bacana, foi qual evento que eu fui? Teve um evento específico que eu fui, que tinha uma bicicletinha, que você corria nessa bicicletinha, pedalava nessa bicicletinha, e você gerava energia para o próprio stand. Eu acho que foi no Innovation Week. E aí, aqui do Rio de Janeiro. E aí a gente conseguia perceber o quanto de energia que a gente tinha gerado e conseguia ter essa noção de quanto tempo que a gente conseguia pedalar para colocar energia naquela barraquinha.
Então, assim, por mais que pareça que algo, nossa, eu sozinha fazendo impacto é muito pequeno, mas se a gente for parar para pensar na proporção de eu sozinhas e um coletivo, isso faz impacto por caramba. É claro que se a gente for parar para pensar no aspecto mundial, a gente depende dos 10% mais ricos, que são os que poluem mais, para ter um impacto maior de uma forma ampla. Mas se a gente for parar para pensar na nossa região, se a gente começar na nossa região, começar na nossa casa, começar com pequenas questões como a Luana trouxe, os condomínios, se começarem a se organizar, as empresas começarem a ter iniciativas, caramba, isso já faz um impacto imenso. Eu digo assim, de uma forma geral, que é os clientes que eu quero atuar cada vez mais, é o condomínio e escola. Porque condomínio e escola atuam no setor de educação de uma forma geral tão grande que não tem uma noção de como que isso acontece. Porque é do condomínio que tem um coletivo de pessoas, se todo mundo conseguir fazer o mínimo ali, já dá um impacto naquela região, já dá um impacto ali especificamente na vida daquelas pessoas. E a escola, que é a parte da educação, você ensinando a educação ambiental, por exemplo, aquelas crianças. Daqui a 5, 10 anos, elas ainda estarão atuando de uma forma a pensar no meio ambiente. Então, assim, são questões muito importantes para a gente avaliar, para a gente pensar. Eu aqui, enquanto advogada, estou nessa função de falar para vocês, avaliem, se planejem, vejam a legislação, vejam qual é o tipo de fiscalização que está acontecendo. E, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que existe um mito que isso não acontece. Acontece muito. Eu tenho recebido cada vez mais clientes de diversos lugares, do Rio de Janeiro, do Brasil, falando sobre a fiscalização da Receita Federal, fiscalização da Prefeitura, acerca de obras, por exemplo, fiscalização por conta de manutenção periódica de condomínios, que muita gente não sabe da legislação antiga de 2013, vai fazer 10 anos. Então, assim, são questões importantes que a gente precisa pensar, precisa se organizar. É claro que, caramba, cara, de um dia para o outro vou organizar tudo? Não. Mas o que a Luana trouxe no preventivo, trazendo calendário, fazendo de pouco em pouco, você já vai se ajustando. É uma questão importante de ter consciência do problema, saber o que fazer e aos poucos ir se ajustando. Nada do dia para a noite, né? De uma hora para outra, nada vem do nada. Então, é isso. Queria agradecer, Luana, pela sua disponibilidade aqui. Me passe depois o Instagram do Tijolo Sustentável, que eu achei ótimo. Acho que é um tema para depois eu trazer por aqui também. Se você conhecer outras empresas que têm um impacto sobre a construção civil de uma forma geral, me manda, que eu quero botar na revista, botar no Instagram, enfim, divulgar essas iniciativas. Porque para mim é muito importante a gente pensar para além da caixinha. E eu digo caixinha assim, você enquanto engenheira ambiental, que tem muito mais especialização nessa área, eu enquanto advogada em mercado imobiliário, a Valeriana, que está aqui como contadora, eu vejo muito mais o futuro e o presente interligado nas profissões. A gente valorizando o que cada uma atua, o que cada uma trabalha e trazendo maior lupa mesmo, sabe? Dar um grau nisso para todo mundo conhecer, para todo mundo se dedicar, se organizar, se regularizar. Então, muito obrigada, Luana. Eu espero que a gente consiga depois trazer mais informações sobre a questão ambiental. Obrigada, Thaís, que está aqui. Provavelmente, na nossa próxima live, vou fazer o tema sobre sustentabilidade, sobre gestão de resíduos, porque agora eu estou metida nesse pessoal ambiental, então vou trazer aqui, não quero nem saber. Obrigada, Síndico de Atitudes, o Arnaud, Lucas, Jonathan, Tatiana Malta e Áureo, que estão aqui até agora na live. A live vai ficar salva. Então, depois, mandem o link para os amigos, para as pessoas que estão fazendo obra, para as pessoas que trabalham no mercado imobiliário ou que vão comprar um terreno, por exemplo, para se organizarem sobre isso. Luana, você quer dar o último tchau? Quer dar um recado para o pessoal? Agradecer mesmo pelo convite de participar da live, pela iniciativa, né, de você estar promovendo essas discussões. E que eu desejar assim, que o pessoal consiga ter uma nova visão sobre essa importância ambiental, que realmente conseguem adotar aqui as coisas que foram colocadas tanto por você quanto pela Valeriana. E a gente está aqui à disposição, né, para ajudar o pessoal a cumprir aí os deveres deles. Com certeza. Quem tiver dúvidas sobre INSS de obras, procurem a Valeriana, me procurem. Quem tiver dúvidas sobre licenciamento ambiental, regularização, me procurem a Luana. Aqui a gente tem uma questão de vários profissionais para falar sobre os temas.
Então não fique com aquela dúvida encasquetada. Conversa com a gente. Se não for caso de dúvida, for caso de consultoria, a gente vai falar. Então fiquem tranquilos. É isso, gente. Boas festas. Daqui a pouco, feliz 2024 e novos plantões imobiliários para vocês. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.